conteúdo perdido. Tudo bem, gente? Ó, vamos lá. Vou voltar, então, aqui a janela. Ai, que droga, gente. Eu odeio quando eu faço isso. Bom, vamos lá. Agora nós estamos gravando. Bom, a gente vai falar, então, sobre o que é que a gente pode entender como psicologia, até onde a gente pode entender que está fazendo psicologia e até onde a gente não está mais, tá? São poucos conteúdos, mas é mais para a gente refletir um pouco nesse quesito. Vamos lá. Primeiro a gente precisa entender, como a gente já viu nessa disciplina, que psicologia envolve não só uma ciência, mas um conjunto de conceitos que vão desde da filosofia, lá da época dos gregos até atualmente. Então, a gente não tem só conceitos psicológicos que são da ciência, mas também da filosofia e que vão articular com outros campos de conhecimento. Levando isso em consideração, a gente vai entender que algumas abordagens... peraí, não era para isso acontecer, Cassandra. Algumas abordagens, elas são questionadas muitas vezes em seu valor científico. Por exemplo, a psicanálise. Existem muitas outras abordagens que questionam e falam, mas a psicanálise não é científica, a psicanálise ela não segue as mesmas regras que determinam o conhecimento científico. E aí, como é que funciona? Então, o que é científico e o que não é? A gente precisa levar um pouco essa questão. Porque existem um modelo das ciências naturais, modelo de ciência das ciências naturais, tem o modelo de ciência das ciências humanas, tá? Psicologia, antropologia, sociologia, e que tem as suas formas de criar um saber fundamentado. E a gente precisa entender, então, o que é que definiria, né, um conhecimento psicológico que merece ser integrado a isso que a gente está chamando de ciência. Qual tipo de ciência pode ser considerada parte da psicologia? Levando em consideração que nem todos os conhecimentos psicológicos foram desenvolvidos, inclusive dentro da psicologia. A psicanálise, ela não é uma psicologia. Ela é uma forma de conhecimento fora da psicologia. Mas ela tem tanta afinidade com a psicologia que a psicologia integrou a psicanálise como uma das suas formas de visão. Mas na história do desenvolvimento da psicanálise, Freud não era um psicólogo. Freud era um psiquiatra, ele era de outro campo do conhecimento. Então a gente precisa começar a entender agora o que é que define um conhecimento para ele ser fundamentado e a gente poder, então, a partir daí, entender isso como conhecimento psicológico válido. 3 pontos a gente tem que analisar para a gente poder fazer esse tipo de visão. Eu vou disponibilizar depois esses slides para vocês, tá? Qual que é o primeiro ponto? Primeiro, a gente precisa entender que a teoria, né, aquela abordagem, a escola de pensamento, ela precisa ter uma estrutura teórica sólida. Então, não é simplesmente qualquer teoria que você faz, qualquer um pode escrever uma teoria. Mas essa teoria precisa ter um desenvolvimento sólido, ela precisa ser articulada a partir de diversas observações, ela precisa criar um construto, vamos dizer assim, uma ideia de como o homem ou como a mente funciona. E essa ideia tem que ter um corpo de, como eu vou dizer assim, de conceitos básicos. Então, por exemplo, quando eu vou falar de psicanálise, eu vou falar, existe o inconsciente que determina o comportamento do indivíduo. Quando eu vou falar do behaviorismo, tem um esquema muito simples, que é o que a gente chama de tríplice contingência, né? O estímulo, a resposta e a consequência. Então, eu preciso de uma teoria muito sólida, que foi desenvolvida a partir de diversas observações, e que eu uso como método explicativo, como forma de explicar os fenômenos psicológicos. Essas teorias, elas não podem simplesmente ser desenvolvidas e já valerem. Elas vão ser desenvolvidas articuladas a uma pesquisa constante.
O Skinner desenvolveu isso no laboratório, o behaviorismo. A psicanálise foi desenvolvida a partir de clínica e mais clínica e mais clínica. Então, toda a teoria psicológica vai ser submetida à pesquisa, para que essas bases teóricas elas passam a ser compreendidas como válidas ou não, para a gente ver se elas permitem a gente compreender o fenômeno que a gente está estudando ou não. E essa teoria desenvolvida a partir dessa pesquisa, ela vai desenvolver uma metodologia, uma forma de intervir para atingir os seus resultados e para produzir a partir daí um conhecimento. Então, eu preciso de uma teoria sólida, desenvolvida com base na pesquisa e que vai atuar a partir de uma metodologia específica. Qual que é a metodologia da psicanálise, por exemplo? É a análise que o indivíduo faz com um terapeuta deitado no divã, fazendo o que a gente chama de associação livre, falando livremente aquilo que vem à sua cabeça, e aí o terapeuta tem as suas técnicas de intervenção sobre isso. A cognitiva tem todo um corpo de metodologias para intervir no comportamento, o behaviorismo também, e assim vai. Bom, e aí agora vem uma questão. Muitas técnicas e muitas teorias que às vezes a gente associa com a psicologia, na verdade, elas nem fazem parte do que a gente chama de psicologia. Muitas vezes elas não possuem essas bases necessárias. A teoria não é bem estabelecida. Não existe uma investigação detalhada para tentar validar essa teoria. Não tem uma metodologia bem determinada. Falta essas bases. E aí o que acontece? Geralmente são teorias que vêm de práticas dúbias, práticas que são, às vezes, muito antigas, ou que foi desenvolvida de uma forma muito frouxa, e aí acabam tendo resultados que a gente não sabe se são resultados válidos ou não. É muito difícil você validar um resultado de uma pesquisa, é muito difícil você validar um conhecimento. A gente precisa ter bastante trabalho para fazer isso. E o pior não é nem isso. Tem teorias que são aquelas teorias que eu posso chamar assim de teorias meia boca. Teorias que não tem pesquisa suficiente e nem se pretendeu ter pesquisa suficiente. O problema é quando a gente incorpora práticas de outras áreas, como se fosse parte da psicologia, sem nem estudar se isso é possível. Isso acontece muito, principalmente práticas terapêuticas ou, digamos assim, práticas esotéricas, que muitas vezes a gente chama de psicologia. Eu fiz um esquema na tentativa de mostrar para vocês o que seria uma psicologia mais centrada no modelo científico clássico e os modelos mais flexíveis da psicologia em relação a essa visão de ciência. Então, a gente vai pensar aqui no núcleo, ali no meinho da psicologia, estão todas as teorias que têm um modelo científico pautado na biologia, os funcionalismos, né? Então, behaviorismo, teoria cognitiva, todas aquelas muito mais centradas, assim, bem rigidamente no modelo biológico. Questionando os modelos da biologia, a gente vai ter uma segunda camada, uma camada um pouco mais flexível, que são as teorias que se baseiam nas ciências humanas. Então, aquelas ciências mais compreensivas, aquelas ciências que têm uma metodologia mais baseada na busca do sentido do comportamento, né? Para além ainda dessas metodologias que se baseiam nas ciências humanas, antropologia, sociologia e tudo mais, a gente vai ter teorias psicológicas que são muito mais questionadoras da ciência do que propor um modelo específico. São teorias que questionam modelos antigos e que buscam, então,
muitas vezes algumas novidades. Que novidades? Por exemplo, existe uma novidade que está muito em voga, está muito na moda, é muito comum, o quântico. Já ouviram falar? Tudo é quântico agora. O coach é quântico, e muitas pessoas usam esse termo à revelia. Isso é um problema, grave, por quê? O quântico, ele é científico? Sim, a física. Lá é científico. Lá tem dado, lá tem pesquisa, lá a teoria funciona. Mas não funciona na psicologia. Não existe pesquisas que mostram a dimensão quântica da mente. Mas muita gente usa termos, principalmente, por exemplo, no coach, como quântico, né? Como, sei lá, existe 1 bilhão de conceitos que a gente pega das ciências, traz para a psicologia. Há outro também que, assim, me dá até uns arrepios no peito. É uma corrente nova que tem por aí, que chama-se constelação familiar sistêmica. A técnica eu não conheço, mas ela é baseada em uma forma de pensamento científico, que é o pensamento sistêmico, o pensamento da complexidade. Esse conceito existe? Existe. Esse conceito existe dentro da psicologia? Até existe. Essa técnica, ela tem base estrutural, teórica, de aplicação, de pesquisa? Não muito. Mas é sistêmico, então é ciência, entendeu? Muitas vezes a gente usa palavras científicas que foram tiradas do seu contexto original e colocadas na psicologia para dar um up, para dar digamos assim, uma propaganda ali, para ganhar mais nome. Mas no fundo é só uma maquiagem que você passa na sua teoria para ela parecer mais importante. Então, não são teorias em si que seguem o modelo de cientificidade. Elas têm uma aparência de cientificidade. Elas têm uma máscara de cientificidade. Então, cuidado com muitas pesquisas ou muitas psicologias que usam termos muito chamativos e da moda. Geralmente, isso daí é balela. Tem ainda uma outra camada que a gente pode falar, que são aquelas pesquisas que não querem dizer que elas não têm uma validade, mas elas são muito, elas têm uma base mais filosófica do que em pesquisas psicológicas. Por exemplo, quando a gente vai falar da ideia de liberdade no humanismo, quando a gente vai falar dessa força vital que ordena o nosso desenvolvimento, não existe pesquisas que comprovam a existência dessa força, dessa energia. Mas isso não significa que essas teorias em si não sejam válidas. Significa que essas teorias, elas já estão muito distantes do modelo de cientificidade que a gente conhece. Mas elas têm uma contribuição muito importante para o desenvolvimento da psicologia, tá? Então, essas teorias, elas já estão um pouco mais distantes disso que a gente chama de ciência. Por fim, a gente tem o último ponto, que é o que eu chamo de a bordinha da psicologia, né? O precipício. É onde a psicologia já se descaracteriza completamente. Que é justamente técnicas psicológicas que não têm uma articulação teórica bem construída e que geralmente misturam religiosidade e espiritualidade com a psicologia. É meio complexo isso. Por exemplo, quando a gente fala de Jung, o Jung estuda muito a religiosidade, a espiritualidade, ele fala de muitas coisas. Por exemplo, o Jung fala de tarô, o Jung fala do I Ching. Ah, mas quer dizer então que o Jung ele é um charlatão? O Jung não. Porque a forma como o Jung interpreta esses elementos do esoterismo
ele, na verdade, está entendendo isso como uma expressão da psique, uma expressão do indivíduo. Ele não está dizendo que esses elementos em si funcionam, mas que eles têm um sentido articulado à forma como o indivíduo vive e se desenvolve. Psicologia pode falar de religião? Pode. Psicologia pode estudar espiritualidade. Psicologia pode estudar religião. Aí é que está uma questão. A psicologia da religião existe, só que a psicologia não pode ser religiosa. Ela não pode expressar uma crença religiosa e espiritual. Por isso a polêmica, por exemplo, que a gente tem no Conselho Federal, de um grupo de psicólogos que querem balizar o que a gente chama de psicologia cristã, que é uma psicologia que, como eu vou dizer, visa defender com uma visão de mundo que seria baseada numa visão cristã. Isso é um problema. Por quê? Porque, na verdade, é mais uma tentativa de transformar a religião cristã numa psicologia do que uma tentativa de articular ou de compreender a crença ou a prática cristã através da psicologia. E aí o que acontece? Muitas vezes, algumas questões religiosas acabam sendo transformadas em psicologia e mudam de conceito, porque uma coisa é a dimensão da crença. Eu acredito em Jesus e acredito em todas as regras da minha versão do cristianismo. Ok, ok. Tudo bem, fechou. Mas isso é uma crença. Isso é a minha posição pessoal. Agora, se eu transformo a minha crença em uma postura teórica, eu estou interpretando o outro a partir da minha crença. Isso é perigoso. Esse é um problema. Um psicólogo ter uma religião não é problema nenhum. O problema é quando eu transformo a religião em psicologia. Esse é um problema. Ah, mas isso acontece com psicologia cristã? Não, psicologia cristã é a versão mais novinha disso. O que tem de psicólogo que também faz tarô, que faz o mapa astral do paciente, que usa. Uma vez eu tinha um amigo meu que na época da faculdade ele falava que a psicóloga dele, quando os problemas estavam muito complexos, ela pegava um cristal, sabe aqueles pêndulos de cristal, e ficava com o pêndulo de cristal assim para tentar ver para onde pendiam as energias e não sei o que. Isso é esoterismo, isso são práticas esotéricas que dependem de uma crença e não são psicologia. Então, não existe pesquisa mostrando como a energia psíquica da consciência move o cristal. Não tem. Não tem base para isso. Existe um campo da psicologia que eu considero que está muito assim pesquisando essa borda, mas de uma maneira mais séria. É o que a gente chama de psicologia anomalística. A psicologia anomalística é o que a gente chamava antigamente de parapsicologia. A psicologia anomalística é uma abordagem que visa estudar o que a gente chama de fenômenos anômalos. O que são fenômenos anômalos? São os fenômenos físicos que fogem das leis da física. Então, fenômenos telepáticos, telecinésicos, esses fenômenos que a gente chama de paranormais. Existem dois tipos de psicologia anomalística. Uma dessas pesquisas é aquela que tenta comprovar a existência desses fenômenos paranormais. Até agora nenhuma chegou à conclusão, mas tentam usar métodos científicos coerentes para tentar provar. Até hoje não funciona, mas pelo menos elas seguem o método científico, não tentam acreditar na existência de nada que foi provado. E aquelas que tentam desmistificar, a Ana Maria citou o Padre Quevedo, ele tem um livro de parapsicologia e ele foi um pesquisador da área também mesmo. E tem o campo da psicologia que tenta, na verdade, comprovar, como o Padre Quevedo fazia, a fraude de alguns fenômenos paranormais. Então, eram estudos, na verdade, de comprovação da inexistência, da desmistificação. Esse é um campo que lida com
esoterismo, paranormalidade, mas de uma maneira científica e balizada cientificamente. Agora, a partir do momento em que eu acredito nesses fenômenos sem pesquisar a sua real ocorrência, eu já estou misturando psicologia com outra coisa. Então, quando eu misturo psicologia com tarô, quiromancia, leitura de chakra, não sei das quantas, eu já estou começando a cair da psicologia. Ah, professor, mas tem, por exemplo, a teoria cognitiva que faz o que a gente chama de mindfulness, que é um nome em inglês bonitinho para meditação, que eles adoram dar um nome em inglês bonitinho para as coisas. Isso daí também é falcatrua? Não. Existem muitas pesquisas que mostram os benefícios psíquicos das técnicas de mindfulness. Então, eles não simplesmente fizeram, ai, vamos falar de meditação agora, porque tá na vibe e nós vamos ganhar dinheiro com isso. Talvez um pouquinho, mas aí é uma crítica pessoal. Mas existem muitos artigos e pesquisas e dados que mostram os benefícios da meditação. Eu só acho que chamar meditação de mindfulness é frescura. Mas, assim, explicando, esse é um preconceito meu. Na verdade, eles chamam mindfulness porque não é simplesmente meditar. Tem um momento meditativo e tem um momento de análise, né, dos processos cognitivos que se fizeram ali. Quem já passou pelo processo de mindfulness sabe que tem um processo de discussão, de diálogo sobre a experiência que dá o lado psicológico da coisa. Então, não é assim, não é um esoterismo, mas é o uso de uma técnica a partir do seu estudo e da base científica dela. Quando a gente pensa, então, em toda. Eu estou passando a mão aqui na tela achando que vocês estão vendo, mas vocês não estão vendo. Quando a gente vê, então, esses limites, limite da parte científica, natural, das ciências humanas, daquilo que só tem uma ligação com conceitos científicos, daquilo que questiona a ciência, daquilo que mistura misticismo, onde que eu ponho o limite? Onde a psicologia, eu posso botar a linha do que é psicologia para o que não é psicologia? Esse é um ponto complexo. Esse é um ponto difícil de definir. A gente precisa primeiro entender que esse gráfico mostra que é muito complexo botar esse ponto. Que os limites da psicologia, eles são muito flexíveis. Vai depender muito das nossas discussões, vai depender muito da discussão acadêmica, vai depender muito da evolução do campo, vai depender muito do contexto histórico-cultural, da onde se faz psicologia. Por exemplo, falar de psicanálise agora lá na Europa, lá nos Estados Unidos, já é meio mal visto como campo da psicologia. Agora, aqui na América do Sul, ainda é um campo muito frutífero. Então, vai depender muito da onde a gente faz psicologia, né? O que nos guia a fazer essa determinação? É justamente a discussão ética. É ali que a gente vai conseguir determinar limites, tá? É ali que a gente vai poder conseguir definir alguma coisa. Em termos de postura ética, a gente vai ter como balizador aquilo que, de certa forma, vai dar uma fundamentada nesse processo, as definições do nosso Conselho Federal de Psicologia, que vai definir quais abordagens, quais técnicas são válidas e quais não são, quais são práticas exclusivas do psicólogo e quais não são. Por exemplo, há um tempo atrás, houve uma discussão sobre o uso de hipnoterapia, né, de hipnose, e de acupuntura pelo psicólogo. Teve uma época que foi liberado, teve uma época que foi bloqueado, agora não pode mais. Eu não posso fazer hipnoterapia enquanto psicólogo. Ah, mas eu sou um hipnólogo. Então tá, você quer ser um hipnólogo? Então você vai fazer o seguinte, você vai ter o seu consultório de hipnoterapia e seu consultório de psicologia, separado. Ô, Ana Maria, você consegue deixar o microfone no mudo? Acho que tá tendo alguma interferência aí. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é, então, o que técnicas são validadas e quais não são.
Eu posso exercer isso, por exemplo, eu posso ser uma pessoa que acredita em horóscopo, eu posso ser uma pessoa que faz mapa astral? Pode. Não com seus pacientes da psicologia, tá? É ali você não vai poder exercer isso. Você vai exercer isso lá fora, em outro contexto. Então, não é impeditivo você gostar de técnicas esotéricas, não é impeditivo de você fazer mapa astral. Eu tenho no meu e-mail lá o personagem que manda as dicas do que eu preciso prestar atenção nesse momento da minha vida. Mas eu não vou falar pro meu paciente, olha, isso que você fez com a sua esposa é tipicamente alguém de peixes, né, meu bem? Não vou fazer isso com ele, né? Não posso interpretar usando o mapa astral do paciente, porque eu estou misturando abordagens. Posso fazer isso num bate-papo, aliás, eu faço muito isso de vez em quando. Mas não bate-papo com amigos, não bate-papo com colegas, não com paciente. Existem algumas definições regulamentadas que a gente precisa levar em consideração, né? A Resolução 10 de 1997, ela garante que técnicas e práticas ainda não reconhecidas podem ser usadas pelo psicólogo enquanto recursos complementares, desde que, em primeiro lugar, esteja em processo de pesquisa, ou seja uma técnica terapêutica que esteja sendo pesquisada de acordo com a regulamentação do Ministério da Saúde, que seja uma técnica que respeite os princípios do Código de Ética, que o indivíduo possa mostrar uma habilitação para exercer essa prática e que ele declare expressamente ter o conhecimento de que essa prática é experimental e de que ela está em pesquisa. Então, existe alguns cuidados, principalmente algumas práticas que a gente chama de práticas alternativas, que estão sendo incorporadas pela saúde pública, né? Como medicina ayurveda, a própria acupuntura, aí tem umas outras, assim, que eu não sei, não manjo muito de medicina alternativa. Mas são técnicas, geralmente vinda de técnicas orientais e tudo mais, que estão começando a ser validadas, estão começando a ser integradas. Algumas dessas técnicas podem ser aplicadas, contanto que a gente tenha aqui restrições. Essa resolução, ela já não é muito novinha, não. A gente tem que acompanhar um pouco a evolução do CRP, porque algumas discussões já foram feitas e refeitas. Por exemplo, a, a hipnoterapia e a acupuntura mesmo, por exemplo, já foi meio que banida. Pode ser que volta. Essas técnicas, às vezes, vai depender muito do momento, né? Que nem ovo, né? Tem hora que ovo faz bem para a saúde, tem hora que ovo faz mal para a saúde, assim vai evoluindo muita coisa. Mas ele perguntou assim, se o psicólogo ou o psicanalista podem atender mais de uma pessoa da mesma família. Isso depende de questões técnicas, principalmente. Por exemplo, psicólogo, psicanalista, não. Psicólogo, dependendo da abordagem, inclusive pode. Tem abordagens que não vêem problema nisso. Na psicanálise vê muito problema. Então, é muito dependente da abordagem também. Eu pessoalmente, que já tive essa experiência, a pior experiência de trabalho da minha vida. Vou contar para vocês. Na minha época de atendimento, eu vivi uma situação que, e assim, eu não estava sem supervisão, gente, supervisão faz uma diferença na vida das pessoas que é, assim, gritante. E aí eu recebi um casal. Não, Creuza, pode em algumas abordagens, mas não existe um impedimento ético direto da psicologia em geral. Para a psicanálise é um impedimento técnico, não é ético. Agora, obviamente que a gente tem que. Tem os casos que a Ana Maria está citando, que são as terapias familiares em grupo, mas aí são terapias onde a família inteira está envolvida, é diferente. Não, existem formas, sim, de atendimento por exemplo, de parentes, assim. Eu não recomendo. Eu, pessoalmente, não recomendo. Mas não existe um impedimento ético.
O impedimento ético vai acontecer se a gente perceber que o atendimento de 2 ou mais pessoas da família atrapalha o processo da terapia em si, né? Bom, é bom conversar com a professora de ética, né? Ela pode informar melhor essa questão. Vocês vão ter, acho que mais pra frente. Bom, o que eu tava falando? Da minha experiência, isso. Minha experiência. Foi a seguinte: chegou um casal que tava num problema, um com ódio do outro, assim, uma coisa absurda, uma briga, não sei o quê. Eu não lembro direito o porquê da briga, só que eu percebi que era um casal que tinha muito pouco recurso psíquico para enfrentar toda aquela questão, tinha muita dificuldade, muita dificuldade, muita dificuldade. Vivendo uma relação muito doida, muito louca. E aí eu não sabia como eu ia lidar com aquilo, porque na verdade eles vieram juntos, mas tipo é um colocando a culpa no outro, o problema estava sempre no outro. E eu nunca tive terapia de casal, eu não sabia fazer e não ia fazer uma coisa que eu não estava preparado. Então eu pensei, então eu vou fazer o seguinte, vou atender os dois. Péssimo, péssimo. Por quê? Porque um sabe que eu tô atendendo o outro. Então, vai fazer o atendimento dos dois. Eu fazia de um só falava mal do outro e colocava as coisas do outro. E assim ficava, tipo, uma troca de farpas e eu no meio, recebendo todas. Mas qual que era o problema também? É difícil você pensar, porque assim, quando você está trabalhando com a psicanálise, eu estou olhando, por exemplo, para a esposa. A esposa fala do marido. Só que a esposa não está falando do marido real, mas do marido que ela tem na cabeça dela, na imaginação dela. Tem alguns dados que são reais, tem alguns dados que não. A mesma coisa para o marido. O marido fala da esposa da imaginação, não da esposa real. Mistura o que é real e o que é fantasia. Como que. Então eu tinha 2 esposas e 2 maridos para tratar. O real e a fantasia de um, e o real e a fantasia de outro. Era muita gente, então o que era para ser uma terapia individual de 2 pessoas se tornou uma terapia em grupo, porque eu ouvia de um, levava o que eu ouvia de um na sessão do outro, assim. Não que eu falava disso, mas eu estava na minha cabeça. Eu acabava de atender um, no outro dia eu atendi o outro, eu misturava o conteúdo das 2 sessões. Não dá certo. Mas para quem é iniciante, só dá problema. Então tem que definir, eu aconselho, define o atender um e encaminhar o outro para outro psicólogo. Não dá certo. É muito difícil. Quem faz terapia de família, terapia de casal, tem as técnicas específicas para esse tipo de terapia. Aí é uma outra técnica, é um outro conhecimento, dá um outro efeito. Bom, esse conteúdo que a gente viu até agora já mata um pouco essas questões que a gente tinha apresentado. Eu vou depois colocar isso para vocês no slide, vou colocar aquela tabela. A Cleusa tinha falado de gravar uma videoaula com esse resumo, mas eu não vou dar conta, ainda mais para quarta-feira. O que eu posso fazer é na quarta-feira. O que eu pretendia na quarta-feira? Já vou adiantar para vocês. Em vez de eu fazer uma videoaula assim online e a gente ficar muito tempo, eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer uma reapresentação mais rápida daquela tabela, do jeito que ela já está escrita ali, para deixar gravado, e vou falar um pouco da avaliação, dos exercícios, do textos que vocês leram, tá? Fazer só alguns apontamentos. A gente discute, que ficou de dúvida, não deve dar 1 hora, eu acho, por aí. E aí a gente mata esse conteúdo. Gente, disso eu sei. Mas pelo menos está anotado na tabela, né? Acho que minha fala, o detalhado, não vai estar muito. É que eu não vou conseguir, não, gente. Eu gravava de novo. Assim, eu juro que eu gravava, mas eu não vou conseguir. Eu tenho que montar o horário ainda de vocês e de mais 4 turmas da psicologia. E são muitos horários juntos para juntar. Olha, é difícil.
que a gente tem que tirar, eu acho que de conceito central dessa aula de hoje? Primeiro, não existe um limite exato que define o que é psicologia e o que não é psicologia. Esse limite é definido a partir da nossa atitude crítica, a partir daquilo que a gente estuda. Primeiro ponto. Segundo ponto, toda teoria tem uma forma de compreender o mundo, uma forma de compreender o homem e uma forma de como produzir esse conhecimento, essa metodologia. Cada teoria, então, ela é uma psicologia diferente. E aí vem uma questão muito cabeluda, que eu já vi muitas discussões por aí. O quinto ano me trouxe uma postagem que eu achei muito interessante de um psicólogo que eu não conheço, um psicólogo aleatório, que ele foi postando ele foi tipo postando fotos, segurando um quadrinho com uma legenda, explicando uma determinada situação. Ele diz que ele foi denunciado ou criticado por outros psicólogos, porque quando perguntam a abordagem dele, ele fala que não tem abordagem, que é uma abordagem própria. Ele usou meio que um termo assim, tipo, o nome dele é Vitor. Ele falou, não, minha abordagem é vitoriana, porque a abordagem do Vitor só ele tem. Ele usou esse termo, assim, mas pro nome dele. E ele disse assim, que quando a gente faz psicologia, a gente aprende várias abordagens. Por que então, quando a gente se forma, a gente só usa uma? É uma pergunta importante. Porque na visão dele, esse ensino de psicologia que te força a usar só uma abordagem é um ensino que faz você ter religião. Tipo, você não é psicanalista porque você estudou psicanálise, mas porque você defende a religião psicanalítica. E ai de quem critica a psicanálise perto de você. E assim vai entre as outras abordagens. Esse tipo de concepção dele está correta? Eu vou dizer para vocês que não. Por quê? Existem, quando a gente fala de múltiplas abordagens da psicologia, vem uma pergunta: qual das abordagens eu devo usar? E aí é que vem a questão. É a abordagem que você escolher. Mas tem uma abordagem mais correta e uma menos correta? Se todas as abordagens seguem os critérios que a gente definiu na aula, tem uma teoria coesa, essa teoria é baseada numa experiência muito bem produzida, ela tem uma metodologia muito bem definida, ela tem aceitação para ser utilizada, né? O problema é que quando você se forma, você conheceu a psicanálise, você conheceu o behaviorismo, você conheceu a teoria cognitiva, mas será que você conheceu a ponto de conseguir usar todas ao mesmo tempo? Essa é uma questão. Existem duas posturas que a gente pode tomar em relação à diversidade da psicologia. Duas posturas extremamente opostas. Uma postura é o que a gente chama de dogmatismo. Dogmatismo, dogmatismo significa que eu tenho um dogma, uma ideia inquestionável sobre o que é a mente humana. Então, dogma é uma teoria que eu não questiono, eu adoto como verdade. Isso é um dogma. Quando eu tenho uma religião, geralmente eu tenho que aceitar os dogmas daquela religião. Muitas pessoas tratam a abordagem psicológica como uma religião, como se eu tivesse que aceitar os dogmas da religião. Então, se eu sou psicanalista, o inconsciente é um dogma para mim. O Édipo é um dogma. Eu não posso questionar que existe essas coisas. Essa posição é boa? Não. É horrível. Porque você acredita que a sua abordagem é a realidade suprema de todas as coisas. Isso te impede de ter uma visão crítica da sua própria abordagem, isso te impede de ver como que essa abordagem, inclusive, dialoga com outras, isso te faz ser rival das outras abordagens, o que não é verdade, não é uma coisa boa de se fazer. As pesquisas mostram que diferentes abordagens conseguem atingir objetivos terapêuticos satisfatórios. Então não tem que brigar com outra abordagem. Então, ser dogmático, que é o que o cara acusou todo mundo, que criticou ele, não é uma posição boa.
Porém, existe uma posição oposta chamada ecleticismo, que é, então, se eu não sou dogmático, então eu sou eclético. Então eu uso todas as teorias na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Isso também é bom? Não. Por quê? Porque eu começo a usar as teorias como se elas fossem meras ferramentas sem contextualização, sem articulação teórica. Então, eu uso a interpretação da psicanálise junto com a análise funcional do comportamento do behaviorismo, como se fossem iguais. E não são. Eu não posso pensar enquanto um psicanalista e como um behaviorista ao mesmo tempo. São teorias diferentes, são teorias que não se concatenam uma com a outra. Então, eu não posso ficar numa posição eclética e criar, eu tenho a psicologia vitoriana, só minha, só eu que faço. Não existe isso. Quem diz que faz mistura de teorias, quem diz que tem uma abordagem única e pessoal, é uma pessoa que não teve uma formação profunda o suficiente e que não tem capacidade de defender com qualidade o conhecimento que formou. E aí finge que tem uma abordagem própria que ninguém pode questionar. Então, não vão para esse lado, por favor. Entre o dogmático e o eclético, tem um psicólogo responsável que sabe que a psicologia é ampla demais e que ele vai ter que fazer escolhas na vida dele. E que ele vai ter que escolher o que ele vai estudar. Eu vou estudar o comportamento humano para entender como que ele se relaciona à educação? Tudo bem. Mas quando eu faço isso, eu não vou poder ser um psicólogo do trânsito. Quando eu sou um psicólogo clínico da psicanálise, eu não consigo fazer uma análise cognitiva da mente criminosa. Eu não consigo estudar tudo. Eu preciso escolher uma coisa. Não existe, aliás, a Ana Maria está perguntando aqui, posso usar a abordagem que eu adotar em qualquer faixa etária? Sim, as abordagens elas não têm faixas etárias específicas. As técnicas podem ter, por exemplo, eu sou psicanalista, mas eu sou especializado em ludoterapia, que é uma técnica infantil. Ok, eu sou psicanalista para qualquer idade, mas a técnica que eu uso é para criança. Tem técnica para idoso, tem técnica para adolescente. As técnicas têm idades, as teorias não. E aí o que importa é que eu saiba o meu caminho e que eu entenda que meu caminho não é único, é somente o caminho que eu escolhi. E que eu vou tentar segui-lo de maneira firme, coerente e com mais capacidade possível para que eu seja um psicólogo sério. Então, eu espero que isso tenha ficado com a mensagem da aula de hoje. Qualquer outras dúvidas, vocês podem ir mandando pelo WhatsApp. Eu vou depois postar essa aula e o material. Não sei se eu vou conseguir postar agora de noite, mas eu vou tentar postar até de manhã cedo. Só uma outra pergunta aqui do Carlos. Você acredita que em certos momentos você pode analisar uma técnica de outra abordagem com o olhar da sua? Não entendi. Tipo, eu posso falar da outra abordagem a partir da minha abordagem? O que acontece é o seguinte: eu posso fazer uma crítica da outra abordagem com base na minha. Isso pode ser feita. Contanto que seja um processo reflexivo, baseado na experiência, baseado em bases conceituais bem colocadas. Isso pode ser feito, contanto que seja bem feito. Eu posso incorporar uma técnica de outra abordagem na minha? Pode, contanto que isso seja feito com base em pesquisa. Por exemplo, a TCC, abordagem cognitiva, a TCC é terapia cognitivo-comportamental. Eles criaram uma técnica terapêutica que reúne técnicas cognitivas e reúne técnicas comportamentais em uma coisa só. Ah, mas como que ele fez isso? Ele fez isso porque ele estava um dia à toa na clínica e deu vontade? Não. Ele fez estudos, ele fez pesquisas, ele testou a efetividade e aí ele fez protocolos de atendimento com base nessas técnicas. Estudou, né?
Não é só lá na minha clínica, na minha experiência diária que eu fico lá, que eu vou criar uma teoria nova, que eu vou criar uma técnica nova. Ninguém cria as coisas do nada da própria cabeça. Tem um processo, temos que respeitar a dureza do processo da descoberta e do estudo das coisas. Parar de ficar inventando coisa nova. E outra coisa também, já vou deixar isso aqui. Coach não é psicologia. E psicologia não é coach. Psicologia é psicologia. Coach é coach. Tá? Pelo amor de Deus. Coach é algo ruim? Não. Coach pode ser usado como algo ruim? Sim. Tem coaches que são coaches mesmo, que tem uma base de estudo, de técnica, para fazer coisas importantes. Mas tem coach que é enganação do caramba. E não misture uma coisa com a outra, tá? Nem, por exemplo, tem uma psicóloga aqui do lado de casa que ela é psicóloga cognitivo-comportamental e coach de prosperidade. Você não pode fazer isso. Você não pode colocar as duas coisas no mesmo CRP. Porque senão dá a impressão para o paciente que você cura as psicopatologias e leva a pessoa para a prosperidade. E não, dar prosperidade para as pessoas não é a nossa função. Nossa função é auxiliar o indivíduo a entender seus problemas, a superar suas dificuldades psicológicas. Prosperidade é uma coisa do capitalismo, da Mega Sena. O dia que eu ganhar na Mega Sena, vou ser muito próspero, mas é para outra coisa. Bom, eu não vou me enrolar muito mais, porque nós já passamos estamos quase no final do que seria uma aula normal, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e até mais. Se alguém quiser continuar conversando aqui, pode continuar, mas eu vou interromper a gravação, tá? Interromper a gravação.